Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Esse texto traz para a gente os primeiros versículos do livro de Atos, um livro que ocupa na Bíblia uma posição única. É o único livro que nos conta a história dos primeiros cristãos, aqueles que receberam de Jesus a incumbência de estabelecer a primeira igreja e levar o evangelho às nações. Atos é o primeiro capítulo de uma história que estamos vivendo até hoje. Quando você entra em uma igreja, quando participamos de um culto, falamos de Jesus para alguém, estamos fazendo algo que efetivamente começou no livro de Atos. Por isso, ler e meditar nesse livro é estar em contato com a ação do Espírito Santo que deu origem à Igreja de Jesus na Terra. É a história de pessoas que aprenderam o que era ser cristão e o que era fazer parte da Igreja através da ação do Espírito Santo na vida delas. Em um tempo em que não havia denominações, seminários, livros de teologia, não havia Bíblia impressa em papel, muito menos havia uma igreja diferente em cada esquina para você apenas escolher uma que te agrade. Nenhuma das facilidades que temos hoje eles tinham. Ao contrário, só haviam dificuldades. No mundo inteiro só existiam cristãos em um único lugar. Não havia apoio do governo, não haviam recursos e por todo lado existiam perseguições. Porém, havia fé. Fé naquele que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. E essa fé os faziam estar juntos e em comunidade, louvar a Deus, meditar na palavra e orar uns pelos outros. Eles falavam da graça de Deus para os seus amigos com naturalidade e alegria, apresentando-lhes Jesus. Viam o Espírito Santo fazer milagres. Nada era empecilho para eles servirem a Deus e testemunharem de Jesus. Justamente a palavra-chave desse texto é testemunha, que aparece aí no versículo 8. O livro de Atos conta como os discípulos e apóstolos de Jesus testemunharam de Jesus naquele tempo e que ser cristão em qualquer época ou lugar é exatamente ser testemunha de Jesus. A primeira condição nesse sentido, para eu testemunhar, é conhecer a pessoa ou o fato sobre o qual eu vou testemunhar. Eu não posso, de forma alguma, testemunhar sobre algo que eu não vi ou sobre alguém que eu não conheço. Seria um falso testemunho, uma mentira. Antes dos discípulos receberem a ordem para testemunhar, eles então andaram com Jesus, conviveram com ele, presenciaram ele fazer milagres, realizar curas, libertar pessoas, ensinar o Evangelho. O texto diz que após a sua ressurreição, Jesus passou 40 dias apenas com os seus discípulos, conversando sobre o reino de Deus. E da mesma forma, Jesus chama você hoje para testemunhar dele nesse tempo, nesse mundo. Só que antes, ele te chama a ter um encontro com ele. Ele te chama a ser discípulo, a experimentar da graça dele. Você precisa conhecê-lo. Não há testemunha que não conheça Jesus Cristo. A palavra de Deus foi escrita. O livro de Atos foi escrito para que você tenha um encontro pessoal com Jesus. Ser cristão é atender esse chamado. Ser igreja é caminhar junto com outras pessoas que atenderam esse chamado. Somos cristãos quando cremos que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz, venceu a morte, ressuscitou e está vivo. Somos cristãos quando confiamos que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que toda a nossa condenação, toda a maldição que era contra nós, tudo isso
está pregado na cruz, banhado com o sangue do Cordeiro. Somos cristãos quando confiamos que Cristo está vivo. Jesus não é uma espécie de herói do passado, ele é o nosso Senhor e Salvador no presente. Ele tem toda a autoridade, ele age em nossas vidas. Podemos clamar pelo nome dele, confiar na sua graça. O pecado nos separou de Deus. E o inimigo trabalha nesse mundo para te afastar do Senhor. Mas Deus não desiste de te procurar. Deus está à sua procura. Não para te condenar, mas para te dar perdão e receber você como filho dele. Jesus é Deus em carne e osso, vindo te chamar. E a igreja existe no mundo para isso. Ela faz parte do plano de Deus para levar o amor dele à sua vida. A igreja não nasceu de um planejamento estratégico de líderes ambiciosos. Ela não foi a iniciativa dos cidadãos de uma cidade que queriam preservar a moral e os bons costumes. A igreja não é resultado de uma ação política de um governante qualquer. A igreja nasceu com pessoas que foram encontradas por Deus através de Jesus e dele receberam uma missão. A igreja nasceu de pessoas que Jesus ia encontrando, chamando e vocacionando. Essa é a história do livro de Atos. Pessoas que foram encontradas, vocacionadas, reunidas por Jesus como igreja, com a missão de chamar outras a se encontrar com ele e fazerem parte dessa mesma comunidade. Só que essa história não terminou lá. Somos herdeiros dessa história. O mesmo Jesus que agiu lá em Atos está vivo, reinando com autoridade sobre todo o universo e age em nossas vidas por meio do Espírito Santo. Quando ouvimos a palavra de Deus, há uma ação real de Jesus na sua vida. Ele continua a chamar pessoas hoje. Jesus tem um chamado para a sua vida. Igrejas existem para dizer: Jesus tem um chamado para você. Somos igreja porque Jesus nos chamou. Ouvimos o chamado dele e pela graça respondemos a esse chamado com fé. A condição para sermos igreja não é sermos pessoas legais e certinhas que sempre estão sorrindo e fazem bem o tempo todo. A condição para sermos igreja é termos um encontro pessoal com Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. E a missão da igreja não é fazer você ficar rico, nem muito menos realizar seus sonhos. A missão da igreja é ser a voz, para que você ouça de forma mais clara e direta. Deus te ama e Ele tem um chamado para a sua vida. E você precisa reconhecer o seu pecado e admitir a sua necessidade da graça de Deus. Sabemos que, por conta da natureza pecaminosa do ser humano, da ação espiritual maligna no mundo, ao longo da história e até hoje, existem falsos cristãos, falsos pastores, falsas igrejas. O inimigo, desde que o mundo é mundo, semeia o joio no meio do trigo. Assim, nem todo lugar que parece igreja é igreja. Se não conduz você ao encontro com Jesus, se não dá testemunho de Jesus, não é igreja. A questão aqui não é ficarmos julgando a igreja X ou Y, mas fazer perceber que existe uma ação maligna por trás de tudo isso, que quer te afastar do chamado de Deus para a sua vida e quer impedir que você viva o relacionamento como servo de Jesus. O inimigo usa duas estratégias destrutivas nessa área. Na primeira, ele te esconde essa verdade, para você achar que tudo é igual, todas as igrejas, religiões, afinal o importante é acreditar em Deus e fazer o bem. Nessa estratégia, o inimigo tem a intenção de fazer você ingerir comida saudável junto com comida estragada. Vai encher a barriga, mas pode te intoxicar e levar à morte. Ou ainda seria como comer jujubas o tempo todo. É doce na boca, mas não te alimenta. E de uma forma lenta e gradual leva à morte.
muita gente tem morrido espiritualmente por desnutrição e por intoxicação. O inimigo também usa uma outra estratégia, em que ele faz exatamente o oposto. Ele quer que você veja todos os erros e defeitos de cada cristão, cada líder, cada igreja, para te convencer de duas mentiras. Fazer você acreditar que, no fundo, tudo é uma grande farsa. O cristianismo é uma grande mentira. E que você não precisa de nenhuma igreja para te dizer o que fazer. Igreja é para os fracos. Você é superior. Muita gente tem acreditado nessas mentiras. Estão sendo seduzidos pelo inimigo. O remédio para combatermos essas duas estratégias malignas é olharmos para a palavra de Deus, especialmente para o livro de Atos. Aqui você vai ver que o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, constituiu uma comunidade chamada igreja, e ela tem uma missão única no projeto de Deus para a sua vida: ser a voz de Deus que Ele te chama e te juntar a outras pessoas que foram encontradas por Jesus, para que juntos possamos servi-lo. Deus te chama a encontrar Jesus. Só encontramos Deus se encontrarmos Jesus. E encontramos Jesus através da palavra, do Evangelho. E ouvimos o Evangelho através de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e responderam ao chamado dele. A igreja não é um fim em si mesma. Ela é um meio para você encontrar Jesus e se relacionar com Ele, dar testemunho dEle, servir a Ele. Deus tem um chamado para a sua vida e Ele te chama pelo nome. Jesus sabe quem você é. Ele conhece sua vida, sua história, seus medos, seus pecados. Ele sabe do estrago espiritual e emocional que existe na sua vida. E sabendo de tudo isso, ainda assim, Ele te chama hoje a crer nele, confiar que Ele pode salvar você de tudo que o pecado te fez, de tudo que fizeram com você. Ele pode te resgatar, Ele pode te libertar, Ele pode te transformar em filho de Deus, te dar vida eterna, comunhão com o Senhor. Ele quer tornar você parte do corpo de Cristo na terra e herdeiro das promessas do céu. Se diante do Evangelho você sente seu coração arder e você entende o chamado de Deus para a sua vida, é a sua hora de responder esse chamado e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, a partir do momento em que ouvimos e respondemos o chamado do Senhor pela primeira vez, continuamos sendo chamados por Deus. Na verdade, crer e confessar Jesus dá início a um relacionamento onde o Senhor continua falando conosco. E quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos a promessa do Espírito Santo em nossas vidas. Essa promessa se cumpriu pela primeira vez na vida daqueles discípulos e apóstolos no livro de Atos. Mas ela continua se cumprindo hoje. O Espírito Santo é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê em Jesus. A condição para você receber o Espírito Santo é crer em Jesus. Porque justamente a primeira missão do Espírito na sua vida é aplicar sobre você tudo o que Jesus fez na cruz. E Ele tem o poder de te transformar em testemunha de Jesus. Porque Ele gera na sua vida a transformação necessária que te capacita a testemunhar. Testemunhar não é só falar, testemunhar é viver. Só que essa mudança é operada em nós pelo Espírito Santo. Isso nos leva a algumas perguntas para você. Quais são os conceitos e opiniões que estão sendo mudados na sua vida por causa da obra do Espírito Santo? Se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que atitudes, comportamentos o Espírito Santo tem mudado em você ultimamente? E você tem mostrado para as pessoas que as suas mudanças
são fruto da ação de Jesus na sua vida. A sua mudança de vida tem sido oportunidade para você testemunhar de Jesus. Veja, o mesmo Espírito Santo que atuou em Jesus foi derramado sobre os discípulos de Jesus. O mesmo poder que fez Jesus realizar milagres, libertar pessoas, transformar vidas, enfrentar o inimigo e ressuscitar dos mortos, está aqui hoje, atuando na igreja, através da igreja, agindo nesse momento, quando você ouve a palavra de Deus, e Ele pode atuar na sua vida. Hoje, a sua vida pode ser diferente, porque hoje Deus tem um chamado para você. Hoje, Ele te dá uma perspectiva diferente do que é ser cristão e do que é ser igreja. Hoje, Ele quer transformar você pelo poder do Espírito Santo. Hoje, você pode ser testemunha de Jesus. Jesus está te chamando. É hora de responder ao chamado. Deus abençoe. Amém.